Nós vamos dar início agora à parte 3 da nossa aula, prática centrada no paciente. Na segunda parte, nós vimos os aspectos do que deveríamos avaliar, considerando a autonomia do paciente, considerando o seu contexto. E nessa terceira parte, nós vamos discutir um pouco de exemplos ou de sugestões de como intervir, como planejar a intervenção para esse paciente. Então, nós estamos vendo aqui um exemplo de um plano individual de intervenção precoce. Vocês lembram que a gente falava no atendimento da criança, né? Na prática centrada na criança e na família. E que cada indivíduo, considerando todas suas características e seu contexto, ele necessita de um plano individual de intervenção. E esse plano é um exemplo de planejamento de intervenção que leva em consideração o nível de intervenção ecológica lá descrito pela teoria ecológica, né, de Bonhoeffer. Então, se vocês observarem aqui, ó, aqui ele vai considerar o microsistema. Então, o que a gente encontra no microsistema? A gente encontra a criança, e essa prática deve ser centrada na criança, as pessoas que convivem com a criança da família, as pessoas de uma creche que ela possa frequentar, o professor, elas têm que perceber quais as preferências dessa criança, para então elaborar esse plano individual de intervenção. Então, um exemplo, uma criança de 5, 6 meses, às vezes, quando você entrega um brinquedo para ela, um presente, ela prefere brincar ou explorar a caixa, né, a fita que vem amarrando o presente. E o adulto ele tem que estar sensível a essa oportunidade, para que a criança possa explorar aquele material, né, o barulho, a textura, e não tomar o saco ou tomar a caixa e entregar o presente, né, que ela comprou com tanto carinho, com tanta dedicação. Então, essas oportunidades da criança aprender, compreender e se desenvolver, os adultos que estão ao seu redor, principalmente os familiares, têm que perceber as oportunidades que a criança prefere para aprender, para se desenvolver. Tá? Então, voltando aqui para o plano individual, é um exemplo, né? Então, ele traz aqui o domínio, formação pessoal e social, que vai ser desenvolvido dentro dos domínios do desenvolvimento. Os objetivos, como, por exemplo, desenvolver capacidade de concentração e atenção. As atividades que vão ser realizadas para isso, né? Estabelecer um tempo de mais ou menos 10 minutos que a criança permaneça na mesma atividade. Essa atividade, essa intervenção está relacionada ao primeiro objetivo. Os recursos que eles vão necessitar e as pessoas envolvidas. Então, aqui é a criança, a educadora da infância, a professora, né? E a psicóloga da creche ou da escola. E o tempo dessa intervenção, né? Eles vão trabalhar até o final de um ano letivo. Nesse próximo domínio aqui, o domínio vai ser trabalhado a relação mãe e criança, ainda dentro do microsistema, trabalhando a família, né? Então, um exemplo de objetivo seria criar momentos de interação mãe e filhos. Então, sugerir para a família passear com o filho, ir a um parque, ir a uma praça, né? E quem vai estar envolvido aqui é a mãe e os filhos, né? E esse objetivo ele perdura por muito tempo. Essa família também participar de uma formação parental ou de atividades educativas para que elas possam se capacitar, desenvolver a capacidade, primeiro de perceber as necessidades dessa criança e os interesses dela, e depois de promover esse desenvolvimento, né? Então, são exemplos de como se trabalha a prática centrada na família, levando em consideração a criança. Falando no adulto, a gente tem como sugestão, né, as referências trazem como sugestão, esse formulário de resolução de problemas de reabilitação. É um formulário interessante porque você vai compilar
o plano de intervenção do paciente com as metas, né? Dentro desse modelo da CIF, né? E para que esse plano ele seja adequado, né, essa ferramenta seja adequada para avaliação centrada no paciente, é necessário que hajam equipes de cuidado multidisciplinares e que essa equipe trabalhe de forma interdisciplinar. Então, nesse formulário, há o local de identificação do problema-alvo, né, especificamente, o mais relevante. Depois, a equipe, junto ao paciente, vai discernir fatores que causam ou contribuem para esses problemas e vão juntos planejar as intervenções mais apropriadas. Esse formulário, ele facilita a comunicação interprofissional e intraprofissional e a comunicação e a organização de todos aqueles fatores que foram avaliados, discutidos na parte 2 da aula, organizados e discutidos com o paciente, né, para que as metas sejam, então, a intervenção seja, então, planejada. Então, a troca de informação é bem importante nesse processo terapêutico e o registro dele, por isso que o formulário é uma ferramenta interessante de ser utilizada. Então, aqui está o formulário. Se vocês observarem, ele é construído baseado no modelo da CIF, né? Cada componente é destacado aqui em cinza, então vocês vão ver estrutura e função do corpo, atividade, participação, leva em conta o registro dos fatores contextuais, tanto características pessoais como do ambiente. E aqui em cima a gente tem a desordem, ou a doença, ou a condição de saúde que levou o paciente a procurar o serviço e o atendimento. Se vocês observarem também, existem setas, né? Essas setas, ela indica bem o modelo da CIF, que direciona, né, que relaciona todos esses componentes importantes para o planejamento da intervenção. A gente destaca aqui que o formulário ele inicia com as características do paciente, informações básicas de identificação, aqui o paciente através de um número, né, número de identificação, número do formulário, a data, né, medicação que o paciente possa estar fazendo uso e o coordenador. Essa equipe interdisciplinar, a gente vai discutir um pouquinho lá na frente, ela necessita de um mediador. E o ideal, tanto para a criança, para aquele plano de intervenção, né, individual, quanto também para o adulto nesse plano, é importante que o profissional que tenha mais afinidade com a família ou com o paciente, ele coordene essa equipe, independente da sua atividade, se é fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, médico, enfermeiro. Quem deve conduzir a coordenação, né, a sugestão, é que seja um profissional que tenha mais afinidade, né, com esse paciente, mas toda a equipe participa diretamente da elaboração desse atendimento, né, dessa intervenção, junto com o paciente, obviamente. Então, o formulário também, ele é interessante porque ele distingue tanto as perspectivas do paciente quanto do profissional de saúde. Então, nessa primeira parte aqui, né, os problemas e deficiências relatados pelo paciente vão ser registrados de acordo com os componentes da CIF, tá certo? E o interessante é que nessa região se coloquem as informações com as palavras do paciente, tá? Para que a gente possa ter uma ideia ou não mude, né, essa perspectiva dele. E ele deve estar ciente e observando o registro daquilo que ele está falando, né? Ele tem que concordar com o que está registrado também, certo? Então, a gente vai depois falar de um exemplo de uma paciente e a gente vai trazer exemplos de como preencher esse formulário, tá? Então, para evitar interpretações que vão além das afirmações do paciente,
é essencial descrever essas preocupações nas próprias palavras do paciente e discutir com ele como é que vai ser registrado. Logo abaixo, a gente vê o local para colocar o ponto de vista dos profissionais de saúde, né, o que foi observado. Então, aí os profissionais de saúde, os problemas-alvos em relação aos componentes da CIF, eles são registrados logo abaixo aqui no formulário. Como eu falei para vocês, essa identificação do problema e das deficiências do paciente, ele vai ser feito por uma equipe multidisciplinar, uma equipe de reabilitação. E o que é que vai se utilizar para identificar esses problemas e essas deficiências? Os questionários que vocês já conhecem, que são validados, né? Então, aqui o exemplo desse nosso paciente, para ele, vai ser usado o SF-36, a escala de ansiedade e depressão está lá, o questionário de estratégia de enfrentamento, que vai, durante a avaliação, trazer informações para o preenchimento do formulário. Após o exame clínico do paciente, a gente vai relatar aqui um caso hipotético que tem no artigo aí citado, né, para que a gente possa entender como é que se utiliza, como é que se trabalha com esse formulário. Então, o caso aqui dessa paciente hipotética descrita no artigo é uma mulher com dor crônica, de origem asiática, 49 anos, que morava na Suíça há mais de 20 anos, era casada, não tinha filhos e trabalhou por 10 anos como enfermeira. Foi encaminhada para um departamento de reumatologia de uma universidade. Então, a equipe acolheu a paciente, né? E aí parte para avaliação com aqueles instrumentos que a gente já falou. E aí vejam como foi preenchido as queixas, né, que a paciente trouxe mais relevantes. Ela relata cansaço frequente, dor no pescoço, nas mãos e nos pés. E o que é que os profissionais vão fazer diante daqueles instrumentos de avaliação? Eles vão registrar, baseado na CIF, todos os componentes observados, né? Então, eles colocam comprometimento moderado das articulações, no caso mãos e dedos, tornozelo e pés, são a linguagem que a CIF usa, né, desses componentes, dessas estruturas. Na regulação da emoção, nota ansiedade, sentimento de depressão, isso visto lá nos questionários. Aqui em atividade e participação, que foi mais relevante para essa paciente foi a incapacidade parcial do trabalho e a necessidade de evitar a licença por doença, isso ela relatou, né? O que é que os profissionais observaram com a avaliação? Dificuldade em lidar com estresse e outras demandas psicológicas. Vejam que os profissionais aqui se colocam com as palavras do paciente, e os profissionais aqui registram com a linguagem da CIF, né? É registrado os fatores contextuais. Vejam que aqui, principal barreira nos fatores pessoais, as estratégias de enfrentamento, né? O histórico social, um pouco, né? Com menor intensidade. E como facilitadores, a língua alemã e a personalidade, né? Fatores ambientais registrados são o uso de medicamento prévio, né? De analgésicos. E aí a equipe, a partir desse registro, vai planejar, implementar e coordenar as intervenções através de uma discussão conjunta na presença do paciente com o paciente, para que esse planejamento ele seja adequado de acordo com aqueles problemas levantados, né? Então,
a participação deve ser ativa do paciente, a abordagem deve ser multidisciplinar para o tratamento. Então, por exemplo, naquele paciente, a fisioterapia, e aí como objetivo diminuir contraturas musculares, melhorar a resistência física geral, aumentar a força muscular. Terapia psicológica, onde vai centrar no paciente estratégias de vida diária para gerenciar a dor, né? Ou seja, estratégias de enfrentamento da dor, como ele vai lidar melhor com o estresse, como lidar com as outras demandas, o esposo, né? Acompanhar o esposo nas caminhadas, que foi uma queixa que o paciente trouxe, e a terapêutica médica através do uso de anti-inflamatórios. Então, importante também é compreender que o paciente traz suas queixas, né, suas necessidades, mas a equipe decide junto com ele a estratégia de intervenção baseada também nas evidências, tá? Então, é só um exemplo para que a gente possa refletir de como fazer uma prática baseada na evidência. Então, para concluir a nossa aula, a gente tem que trabalhar numa perspectiva de autonomia do paciente nesse cuidado. Dentro a essa assistência, esse cuidado, requer uma equipe multidisciplinar e a compreensão do contexto que esse paciente vive, ouvir esse paciente, né? Levar em consideração desde a avaliação até o planejamento da intervenção, as necessidades que esse paciente traz, o que é que ele traz como mais relevante, né? Então, são dicas. Espero ter contribuído para que vocês possam compreender um pouco dessa prática baseada no paciente, na família, que leva em consideração a CIF, né, a Classificação Internacional de Funcionalidade.